O efeito Isaías. Parte 7. Decodificando a ciência perdida. Da oração e profecia. Greg Braden. Uma nova profecia. Entre os muitos cálculos e profecias dos povos indígenas sobre o momento atual da história, o ano 1998 parece marcar o início de uma janela no tempo em que podemos esperar para testemunhar algumas das maiores mudanças que terão lugar na face da Terra. Para saber onde exatamente dentro dessa janela nossa vida está localizada é questionável, mesmo para os próprios profetas. Edgar Cayce, por exemplo, viu o ano 1998 como o último ano de um ciclo de 4 décadas, no qual poderíamos esperar o início de uma transformação planetária sem precedentes. Nostradamus, por outro lado, colocou o ano 1998 no início de um ciclo de cataclismos que ele previu para durar cerca de 300 anos. Além das discrepâncias das datas exatas, as profecias para o nosso tempo revelam quase universalmente um tema comum. Eles anunciam o nascimento do novo milênio como um momento em que podemos esperar para ver grandes mudanças na Terra e em nossos corpos. Junto com visões de nosso possível futuro, os antigos videntes nos lembram de um grande mistério. Isto é especialmente fascinante para a sofisticação dos calendários e a precisão dos sistemas de medição de tempo. Tão preciso como o oral e escrito das tradições proféticas podem parecer, nenhum descreve detalhadamente como vai acabar este ciclo de tempo e como o próximo vai começar. Além de destacar as possibilidades para o futuro, nossos antepassados reconheceram uma força poderosa que nos daria o poder de escolher a possibilidade que queremos viver. Muito esquecido nos últimos tempos, essa força é o poder da escolha em massa expressa na forma de oração em massa. Na língua de seu tempo, os profetas antigos sugeriram que nós teríamos a possibilidade de evitar suas visões de destruição para o nosso futuro, mudando conscientemente o curso do tempo no presente. Parece que muitas das tradições dos nossos antepassados tinham vislumbrado uma relação entre as ações das pessoas neste mundo e o resultado das profecias que haviam anunciado. Essa conexão entre nossas rotinas diárias e o resultado da profecia tem sido um mistério até o século XXI. É neste momento, com a formulação de uma nova física, quando as possibilidades de tempo, profecias, milagres e nosso papel no futuro da humanidade foram esclarecidos. Agora sabemos que as previsões oferecem apenas possibilidades isoladas. Também sabemos que escolhemos nossas possibilidades cada vez do que respiramos. O tempo não é o que parece. Ele não flui apenas em uma direção, e o futuro existe simultaneamente com o passado. Albert Einstein. 4. Ondas, rios e estradas. A física do tempo e da profecia. No limiar de um novo milênio, surgiram duas linhas de pensamento sobre o significado deste momento peculiar na história. Há aqueles que acreditam que estamos em risco, que vivemos em um momento perigoso de incerteza. Teriam tomado a iniciativa de preparar sua sobrevivência física para os dias em que eles acreditam que o fim do tempo iria começar. Para estas pessoas, que utilizam as antigas profecias, os problemas da sociedade e a ameaça potencial das catástrofes mundiais como reforço de sua crença, cada novo conflito global, nova doença ou fracasso da economia global torna-se mais um teste. Ao mesmo tempo, outras pessoas citam os mesmos testes, mas veem a mudança de uma maneira muito diferente. Aqueles que tendem para a segunda interpretação, confrontados com as mesmas doenças, conflitos militares e flagelos da natureza, mesmo se referindo às mesmas profecias, podem sentir que um nascimento estranho está ocorrendo, um elemento integral que é originário de mudanças igualmente extraordinárias na raça humana. Em última análise, esta visão sugere que estamos entrando em uma era de felicidade sem precedentes, paz e cooperação entre os povos e as nações do mundo. Como podem as interpretações dos mesmos testes produzirem pontos de vista tão variados e diversos? Mas talvez a questão seja, é o nosso futuro fechado como produto de um plano antigo, ou é uma ciência que permite-nos escolher o futuro que vamos experimentar? O tempo e vontade do grupo. Eu abaixei-me rapidamente para pegar minha bagagem e itens pessoais debaixo do assento. Eu poderia sentir o cheiro inconfundível das lonas de freio quente, enquanto o motorista parou nosso ônibus turístico construído na Alemanha. Nas 2 últimas horas que tínhamos atravessado uma estrada de montanha, que em alguns lugares era pouco mais do que um caminho para algum lugar. Devido aos deslizamentos de terra, o vento que levantou a areia e a manutenção quase inexistente da estrada,
que em várias ocasiões estreitou para se tornar uma fração de uma única pista. Cada vez o motorista nos levava magistralmente pelos caminhos mais difíceis, às vezes escolhendo os caminhos que sempre nos levava de volta em segurança para a estrada principal. Nós paramos na cidade de Santa Catalina a 1.310 metros acima do nível do deserto egípcio. Eu sabia que o ponto de verificação na estrada que estávamos enfrentando estava perto do nível do mar. O motor, o banheiro e as caixas de bagagem aglomeradas cobriam as janelas que são situadas normalmente na parte traseira de um ônibus de turismo. Eu troquei para um assento ao lado de uma janela, da qual eu podia ver pelos espelhos. O caminhão militar que tinha nos escoltado através das montanhas, seguiu-nos, talvez a uma distância de 2 carros. Olhando sobre a cabeça do motorista eu podia ver que um veículo de características semelhantes a que foram escoltados estava fora da estrada, perto de um posto de guarda feito de concreto. O caminhão camuflado que transportava a tropa, estava coberto por um pano cor de areia escura, que se estendia por uma série de anéis metálicos e fixados na base do veículo. Lembro-me de pensar sobre as semelhanças entre os caminhões militares nos desertos do Egito e os vagões cobertos do oeste americano que eu tinha visto nos museus quando eu era pequeno. A luz da manhã que pairava de trás das montanhas de repente deu vida à realidade destes caminhões. Com os primeiros raios do sol do deserto, pude ver os rostos dos soldados, jovens egípcios que nos olhavam curiosamente de seus bancos atrás da lona. Com talvez 5 homens sentados de ambos os lados, a missão do caminhão era nos escoltar pelo deserto do Sinai até a enorme cidade do Cairo. Quase tão rápido quanto o tempo muda, a situação política tinha variado inesperadamente durante o tempo onde nós tínhamos estado nas montanhas. Agora, na nossa rota por terra de volta para o hotel, um sistema de pontos de verificação foi estabelecido para nossa segurança e para manter-nos sempre localizados. Eu sabia que em questão de segundos um guarda entraria no ônibus, aprovaria nossos documentos de viagem e retomaríamos a rota. Depois de cruzar os primeiros pontos de verificação, logo nos encontramos na rota das praias brilhantes do Mar Vermelho para o Canal de Suez. Eu fechei meus olhos e imaginei a mesma cena 3.000 anos atrás, quando os habitantes do Egito viajaram ao longo de uma rota semelhante na direção da montanha onde agora voltamos. Exceto pelo transporte e estradas, o que realmente teria mudado. No calor do sono final da manhã, comecei a falar com os membros do nosso grupo, explicando que naquela tarde nós estaríamos nas antigas câmaras da Grande Pirâmide. De repente, olhei para cima quando nosso treinador parou em uma avenida movimentada. Olhei pela janela para ver se conseguia encontrar algum sinal para me guiar. À nossa esquerda havia uma visão familiar, que eu havia visto muitas vezes nas revistas, bem como em pessoa. Para confirmar a nossa localização, olhei para a direita. Em seguida paramos na frente de um monumento que é um dos símbolos mais poderosos para todos os egípcios, talvez mais significativos do que as próprias pirâmides, o túmulo de seu ex-presidente Anwar al-Sadat. Quando me mudei para a frente do veículo, pude ver as escoltas na nossa frente. Os soldados tinham saltado as lonas e estavam rodando à frente do treinador com o nosso motorista. Eu olhei do último degrau do ônibus e notei algo muito estranho. A escolta, nosso motorista e nosso guia egípcio Mohamed, tinham todas as expressões de espanto em seus rostos. Alguns apontaram para seus relógios. Outros falaram nervosamente entre eles intercalando sua língua egípcia. O que é que se passa? Eu perguntei ao nosso guia. Por que paramos aqui em vez de seguir para nosso hotel, que ainda fica a 1 hora daqui? Mohamed olhou para mim espantado. Algo não está indo bem, respondeu ele, com uma intensidade rara para o seu tom habitual distendido. Não devíamos ter vindo tão cedo. O que você diz? Eu perguntei. Este é exatamente o lugar onde nós deveríamos estar, a caminho do nosso hotel em Gizeh. Não, disse ele. Você não entende. É impossível para nós estarmos aqui. Não há tempo suficiente desde que saímos de Santa Catalina para que já tenhamos chegado ao Cairo. Leva pelo menos 7 horas para atravessar o Canal de Suez, para atravessar o deserto e seguir para as montanhas. Pelo menos 7 horas. Com a parada nos postos de controle, ainda assim deveríamos estar aqui mais tarde. Olhe para os guardas, eles não acreditam no que seus olhos veem. Só se passaram 4 horas. É um milagre que sejamos aqui. Estou com medo. Olhando para aqueles homens na minha frente,
Uma sensação estranha varreu meu corpo inteiro. Embora eu sozinho tivesse tido experiências semelhantes, eu nunca tinha passado por isso em um grupo. Seguindo os sinais de limitação de velocidade, além de paradas adicionais nos postos, como poderíamos ter reduzido o tempo de viagem por quase metade? Embora a distância entre o Monte Sinai e o Cairo não tivesse mudado, a nossa experiência de atravessar a distância assim foi gravado em todos os relógios militares, dos guardas e passageiros de ônibus. Era como se as nossas memórias do dia, em nossa presença mútua, tivessem sido pressionadas de alguma forma para uma experiência de uma fração do tempo que deveríamos tomar. Onde estava o resto do nosso tempo? Nós não estávamos cientes do fenômeno como ocorreu. A pergunta é, como isso aconteceu e por quê? Talvez encontremos a chave aqui, em nossa inocência, para antecipar as experiências dentro das pirâmides e falar sobre elas como se já estivéssemos dentro das câmaras antigas. A nossa impressão de quanto tempo sentimos que a viagem tinha sido transmutada e como nos sentimos em estar lá dentro. Milagre sem remédio. As luzes escureceram quando nos aproximamos das cadeiras nos fundos da sala. Tendo chegado mais tarde do que esperávamos, minha esposa e eu não encontramos muitas opções para sentarmos juntos. As cadeiras de aço inoxidável, geralmente voltadas para uma mesa do outro lado do salão, parecia ter sido ordenada aleatoriamente pelo pessoal do hotel. Dentro de alguns momentos encontramos um assento. A classe começou com as formalidades e apresentações usuais. Enquanto estudava em uma clínica fora de Pequim, o instrutor tinha gravado os efeitos de uma antiga arte de cura com base em técnicas de movimento, respiração, pensamento e sentimento. Ele começou a se preparar para o que nós iríamos ver. O vídeo nos mostraria um fenômeno de tradições asiáticas que a ciência ocidental não poderia explicar. As experiências anômalas desta classe são geralmente classificadas como milagres. Para os povos que foram a esta clínica como um último recurso, escolhendo o amor, o movimento especializado e o desenvolvimento da força da vida, Xi, acima da medicina e da cirurgia, era a resposta às suas orações. Assim como a luz na sala desligou, a TV que estava perto do instrutor continuou. Minha esposa e eu agarramos as pernas das cadeiras para movê-las rapidamente um pouco mais para frente para ver melhor a tela. O vídeo que estávamos vendo tinha sido gravado na clínica e centro de treinamento Uxia de Nanstigal, o hospital sem medicamentos da cidade chinesa de Qinhuangdong. O filme começou a mostrar um paciente estendido em uma maca em um centro de saúde. Ele parecia estar totalmente acordado e consciente. Ele não estava anestesiado, e não havia sinais de qualquer anestesia sendo usado. A enfermeira removeu para cima a camisa do paciente para expor seu abdômen e passou um gel. À luz do vídeo e do quarto do hospital, seu estômago brilhou com um gel preparatório que parecia molhado. Sentado ao lado do paciente, a enfermeira moveu um transdutor de ultrassom através da superfície tensa e macia da barriga do paciente. Bem atrás do paciente havia 3 médicos. Eles estavam vestidos de branco e estavam apenas a alguns centímetros dele. Os homens pareciam estar muito concentrados. Como eles estavam perto da cabeça do paciente, um deles começou um movimento com as mãos, movendo-as silenciosamente através do ar acima do rosto do paciente e do seu tórax. Então, o vídeo transmitiu a imagem do ultrassom, que nos mostrou a bexiga do paciente durante o processo. As paredes e curvatura foram claramente vistas. Nesta imagem algo mais começou a aparecer, algo que não deveria estar lá. Eles estão vendo um câncer de bexiga, explicou o instrutor, um tumor de aproximadamente 7,5 centímetros de diâmetro. Nós estávamos vendo as imagens de um tumor capturado pelo ultrassom. A câmera se aproximou da tela, enquanto testemunhávamos um evento para o qual não havia explicação na ciência ocidental. Todos estavam em silêncio tentando imaginar o que iria acontecer em seguida. Mesmo as velhas cadeiras dobráveis pararam de ranger enquanto o grupo assistia o milagre desenvolver diante de seus próprios olhos. Enquanto o assessor de saúde continuou a monitorar o evento por ultrassom, os 3 homens de pé atrás do paciente estavam trabalhando juntos. Eles participaram em uníssono de uma forma de cura que é conhecida há séculos. O único som que quebrou o silêncio veio dos próprios homens. Eles repetiam uma palavra várias vezes, uma palavra que aumentava em som e intensidade à medida que a cura progredia. Livremente traduzido para o inglês, eles estavam dizendo: já passou, já foi alcançado.
E a mudança começou lentamente, quase imperceptível. A forma cancerosa começou a tremer, como se estivesse respondendo a alguma força invisível. Como o movimento continuou, com o resto da imagem perfeitamente focada, toda a massa começou a se desvanecer. Em questão de segundos, o tumor dissolveu diante de nossos olhos. Em apenas 2 minutos e 40 segundos o tumor tinha desaparecido. Simplesmente desapareceu. Tinha havido uma cura, tão completa que o ultrassom nem sequer indicava uma cicatriz no tecido que o tumor tinha invadido. Como a câmera se afastou da tela do computador, o paciente, ainda acordado e consciente, parecia sentir aliviado pelo que ouviu na sala. A enfermeira e os 3 homens consultados entre eles e, em seguida, acenou com a cabeça. Sua cura tinha sido concluída. Eles cumprimentaram educadamente flexionando a cintura e aplaudindo suavemente, em sinal de reconhecimento de sua realização. No início, o silêncio reinava na sala. Então ouviram suspiros que deram forma aos sons da admiração e felicitações para o que tínhamos testemunhado. O que aconteceu? Porque a ciência não tem nenhum mecanismo para explicar este fato. As 2 histórias anteriores são importantes por 2 razões. Primeiro, cada um ilustra uma experiência compartilhada na presença de um grupo, em vez de uma experiência única de um único indivíduo. O que aconteceu com a nossa percepção de tempo naquele dia no deserto do Sinai no Egito, aconteceu a muitas pessoas de origens muito diferentes, crenças e religiões. No grupo de pessoas que fizeram a viagem pela península do Sinai havia guardas muçulmanos e cristãos, bem como muçulmanos, budistas, judeus e cristãos viajantes. Todos nós tínhamos nossas próprias crenças sobre a nossa relação com este mundo e as nossas razões para estar no deserto naquela manhã. O desaparecimento do câncer foi testemunhado por 4 pessoas sem contar com o paciente. Além disso, foi gravado por uma câmera, que já adiciona 5 testemunhas. Isso também foi uma experiência em grupo. Para o nosso grupo de treinadores, a chegada com antecedência ao Cairo, tendo ficado na Grande Pirâmide por 4 horas com acesso privado, foi o tema do dia. Para muitos amigos do nosso círculo, foi o culminar de um sonho que tinha começado na infância e tinha vindo a tornar realidade, graças ao trabalho duro e planejamento de gastos durante meses. A chave para esta história e a cura de pessoas com câncer é que o grupo estava focado em sentir o resultado mais do que sentir o quanto tempo levaria para conseguir. Esta é uma distinção sutil e poderosa ao mesmo tempo, que será ainda mais significativa em discussões posteriores. A segunda razão que eu compartilhei estas histórias é que, em cada caso, os eventos não têm nenhuma explicação para a ciência atual ocidental. Como nós explicamos um fato que nós experimentamos pessoalmente, tal como a compressão do tempo e a cura física instantânea, sem um sistema de opinião que nos permita conceber tal coisa. Talvez a maneira de responder a estas perguntas podem ser indagando sobre a natureza do tempo através dos olhos de nossos antepassados, bem como com a visão da ciência quântica moderna. O mistério do tempo. Desde que a humanidade começou a registrar as histórias de suas experiências neste mundo, o tempo tem sido apresentado como um conceito que nos intriga. Nosso único método para explorar a misteriosa qualidade que experimentamos como o tempo tem sido a especular sobre a sua natureza. Por não ser capaz de pegar, fotografar ou gravar o tempo, nós somos deixados com medições relativas de eventos que ocorrem dentro disso. Estas medições são frequentemente descritas como agora e então ou antes e depois do evento. As tradições indígenas às vezes veem o tempo como um rio que flui em uma única direção, com as experiências da raça humana intrinsecamente ligadas de alguma forma à vida desse fluxo. Outras tradições consideram o tempo como um caminho que transcende as membranas do espaço e pode ser atravessado em 2 direções. Esta perspectiva sugere que o tempo se origina em algum lugar e termina em outro, e nos permite viajar e experimentar esses pontos, viajar entre eles. Independentemente de como percebemos o espaço entre o então e agora, o tempo tornou-se o fator dominante em nossa maneira de olhar para as nossas vidas. Hoje nossos dias são resumidos em como nos prepararmos para o futuro, como planejamos o que vamos fazer no momento, no dia seguinte ou no próximo ano. Em alguns casos, fatos aparentemente insignificantes, como por exemplo, onde vamos comer em 20 minutos, às vezes até eventos históricos, como o encontro de 2 navios de diferentes nações em algum lugar.
O tempo é uma linha tênue e comum que nos liga através da sincronização de experiências em nosso mundo. À luz das profecias, na medida em que as nossas possibilidades para o futuro estão em evidência, a nossa compreensão do tempo pode ser mais importante do que em qualquer momento da história da humanidade. Há uma velha linha de pensamento, onde se acredita ter aproximadamente 5.000 anos, que sugere que o tempo e os eventos do futuro não só são inseparáveis, relacionados, como também são coerentes e podem ser conhecidos. Além disso, esta linha de pensamento sugere que os eventos catastróficos da profecia, aqueles que têm o potencial de ameaçar a existência de nossa espécie, podem ser conhecidos e evitados, ou pelo menos, podemos nos preparar para eles. Uma equipe de pesquisa renovada, liderada por físicos e matemáticos proeminentes do nosso dia, agora dá credibilidade a esta linha de pensamento. Uma coisa parece ser verdadeira: compreender a profecia como eventos que acontecem no tempo. Devemos primeiro compreender a natureza do tempo. Ciência do conflito. Surpreendentemente, muito da mesma ciência que ignora os milagres e as profecias ainda precisam chegar a um consenso sobre a natureza básica do mundo. Embora nossa tecnologia tenha colocado sensores automáticos na superfície de outros planetas e estendido os nossos sentidos para os limites deste universo conhecido, ainda não está certo sobre quem estava diante de nós, nem mesmo sobre a idade da própria Terra. Por quase 100 anos, por exemplo, a física tem tentado definir as forças que causaram o surgimento de nosso mundo hoje, as mesmas forças que mudaram a aparência do tumor daquele paciente e comprimiram nosso senso de tempo no Egito. Acredita-se que, uma vez descoberto, o mecanismo responsável pelos eventos de nossas vidas diárias irá descrever o funcionamento do cosmos. As teorias da física clássica e da física quântica, divididas em duas linhas de pensamento, formam o palco para estas duas possibilidades. Física clássica é o conjunto de leis que foram usadas para explicar o nosso mundo até cerca da década de 1920. As leis do movimento de Isaac Newton, as teorias da eletricidade e o magnetismo de Maxwell e a teoria da relatividade de Einstein, por exemplo, foram úteis para explicar os eventos diários até esse momento. Mas as tecnologias que estão sendo desenvolvidas permitem que os cientistas vejam além dos eventos cotidianos, e viram expressões da natureza, e isso não poderia ser explicado pela física clássica. Do mundo das partículas subatômicas e galáxias distantes, uma física retificada começou a emergir para explicar os novos fenômenos observados. Ao propor teorias de ficção científica de viajar pelo tempo e universos paralelos, a matemática destas possibilidades tornou-se a ciência da física quântica. Em alguns casos, as duas escolas de pensamento não concordaram. Uma das chaves para a controvérsia era se o que nós experimentamos no mundo foi produzido por uma sequência pré-determinada dos eventos que poderiam ser conhecidos, ou se no processo de vida havia um grau inerente de possibilidade. Em outras palavras, se poderíamos identificar todos os eventos que levam a um determinado momento, teríamos informações necessárias para prever o resultado de um momento, ou haveria outro agente de mudança que não poderia ser explicado em tal conhecimento. Formulado no tempo presente, pode um evento, que já foi colocado em movimento, sofrer uma mudança sem razão física óbvia, sem uma força que aparentemente age sobre si mesmo. A ideia de que um resultado específico ocorre por causa de eventos anteriores é chamado determinismo. Determinismo, atribuído ao filósofo alemão Gottfried Leibniz, afirma que tudo o que testemunhamos ou experimentamos em nosso mundo, independentemente do seu aspecto fortuito, acontece por causa dos eventos que eles precederam. A teoria é melhor descrita pelas palavras de Leibniz: nada acontece sem razão suficiente, ou seja, se alguém tem conhecimento suficiente, eles sempre podem explicar por que as coisas acontecem dessa maneira. Ultimamente, o determinismo tem sido melhor esclarecido por cientistas qualificados, como Jacques Monod, Prêmio Nobel de Biologia em 1965. Monod descreve seu ponto de vista, declarando que qualquer coisa pode ser reduzida a simples e óbvias interações mecânicas. A partir desta perspectiva de determinismo, a aparente cura do tumor canceroso ocorreu devido a fatos que levaram a esse momento de cura. Se soubéssemos cada um desses fatos,
O conceito que tínhamos de milagres desapareceria e iríamos ver a cura como um resultado lógico de uma sequência de eventos. No mundo da mecânica quântica, no entanto, um evento como a compressão do tempo ou a cura de um tumor oferece uma perspectiva muito diferente. O agente adicional foi identificado como livre-arbítrio. Continua.